Olá, bem-vindos às nossas penúltima e última aula. Hoje começaremos com a aula número 9. E, se não me falha a memória, é a nossa penúltima aula do livro O Essencial von Mises, que vai tratar da vinda de Ludwig von Mises para os Estados Unidos, né? Nós já aprendemos ao longo do livro, né, desta obra, que é um tributo do Murray Rothbard, né, ao grande, né, professor Rothbard está aqui, ó, olha aqui, ó, esse é o Rothbard, ao grande von Mises, que realmente é essencial. Então, primeiro, o Instituto Liberal da Alta Noroeste, www.institutoilan.org.br, é um tributo a Mises. Nosso estatuto está lá. Nós temos que defender as teses do que deixou de legado este grande homem. Convido vocês a fazerem o curso de graduação, tá certo? Que confere o diploma de graduado àqueles que forem considerados aptos após o final do curso. O curso leva 6 meses, é feito online, www.acãohumana.institutoilan.org.br. Pode escrever só, lá no acãohumana.institutoilan.org.br. É um livro que transforma você num graduado em economia austríaca. O diploma válido em todos os institutos liberais minarquistas austríacos que seguem um padrão de estatuto muito bem definido e não imposto. Fica a dica. Vamos ao que interessa? Vamos ao essencial von Mises e o que acontece com ele na Europa e sua vinda aos Estados Unidos. Toda vez que eu leio algo sobre Mises, pessoal, eu fico tão triste quando começa a chegar ao final. Eu já começo a sentir falta das primeiras páginas, né? Mises nos Estados Unidos. Perseguido em sua Áustria natal, Ludwig von Mises foi um dos muitos notáveis europeus exilados. Bem, de fato, ele não é natural da Áustria atual, né? Ele não é natural da Áustria atual. Ele nasceu, de fato, em Lviv, que era o Império Austro-Húngaro, hoje a Ucrânia. Ah, Indo primeiro para Genebra, ali lecionou no Instituto de Estudos Internacionais, de 1934 a 1940. Devemos lembrar que Ludwig von Mises era judeu. Ora, 34, a Alemanha começa a conhecer as ideias de Hitler em 33, com ele se elegendo chanceler ou indo preso, aquela história toda. E quando a gente fala de 1940, nós estamos falando do segundo ano da Segunda Grande Guerra. Ou seja, o clima era muito tenso, principalmente para um judeu e principalmente para um economista austríaco que falava que o Estado só atrapalha. Imagina, foi nesta cidade que se casou com a encantadora Margrit Sereny Hersfeld em 1938. E a Margaret desempenha um papel crucial na vida de Mises, inclusive uma das grandes obras que nós chamamos de a porta de entrada para o liberalismo, chamado As Seis Lições de Mises. Vou fazer um trabalho como este aqui, das Seis Lições, também merece. É de suma importância. E a história desse livro, As Seis Lições, é maravilhosa, porque ele não foi escrito pelo Mises. Ele foi idealizado nas palestras pelo Mises, e fez com que a Margaret, na Argentina, em Buenos Aires, ele ministrando em inglês, com tradução simultânea aos alunos, ela entendesse o que ele estava querendo dizer, de tal forma que ela falou assim: foi a primeira vez que eu entendi economia a fundo, de uma forma simples. Quando ele faleceu, que ela encontrou as fitas da gravação dessas aulas, ela decidiu por transcrevê-la. Então, ela mesma, Margaret, transcrevê-la do jeito que era Mises falando, e é por isso que essa obra é tão encantadora, As Seis Lições, e se tornou uma das obras póstumas de economia mais importantes do século XX e XXI, e eu acho que não vai ser sobrepujada por muitos e muitos anos. Em 1940, partiu para os Estados Unidos,
uma nota de rodapé, é tudo nota de referência bibliográfica. No entanto, enquanto incontáveis exilados europeus socialistas e comunistas eram recebidos de braços abertos no meio universitário do país, e enquanto seus ex-seguidores obtinham elevados postos acadêmicos, o próprio Mises foi menosprezado e esquecido. Então, nós temos que lembrar da aula passada que as ideias keynesianas que davam direito e incentivavam o governo a gastar estavam na moda. Que político que não quer? E político normalmente está financiando os meios de comunicação, revista, imprensa, TV, rádio. Horas. Era tudo que um político queria ouvir. E, obviamente, que Mises foi jogado na lata do lixo. Uma inextinguível e intransigente adesão ao individualismo, tanto no método econômico quanto na filosofia política, vedou-lhe a entrada no mesmo meio acadêmico que se vangloriava de uma livre busca da verdade. No entanto, na cidade de Nova York, mesmo vivendo de pequenas subvenções concedidas por fundações, Mises conseguiu publicar em 1944 dois notáveis livros escritos em inglês, Omnipotent Government e, isso é um livro, Omnipotent Government e Bureaucracy. Então, 21 e 22 são, a gente já viu lá, são referências ao livro, né? Notas bibliográficas. O primeiro, Omnipotent Government, ou seja, governo onipotente. O primeiro mostrava que o regime nazista não era, como o pretendia a análise marxista da moda, a etapa mais elevada do capitalismo. Então, Mises escreveu que o governo nazista, a nacional socialista, porque são socialistas nacionalistas, pessoas que querem que o Estado intervenha para proteger as empresas nacionais. Então, se você é uma pessoa que acha que nós devemos proteger a indústria nacional, lembre-se, essa era a ideia de Hitler. E Mises vai lá e diz: não, isso tudo é socialismo. Isso tudo é socialismo. Então, como o pretendia a análise marxista da moda, a etapa mais elevada do capitalismo, então, os marxistas diziam que o nazismo era a etapa mais elevada do capitalismo, uma mentira, e os socialistas fazem isso, acusam os outros do que eles são, sendo antes uma forma de socialismo totalitário. Então, Mises escreve: olha, nazismo é socialismo totalitário, tanto quanto o marxismo. Bureaucracy, burocracia, apresentou uma análise de vital importância da diferença decisiva entre a administração para o lucro e a administração burocrática, demonstrando que as graves ineficiências da burocracia eram, além de inerentes a qualquer atividade governamental, inevitáveis. Então, olha que bacana. O Bureaucracy apresentou uma analisou uma análise de vital importância da diferença decisiva entre a administração para o lucro e a administração burocrática do Estado, demonstrando que as graves ineficiências da burocracia eram, além de inerentes a qualquer atividade governamental, inevitáveis a elas. Ou seja, toda a atividade governamental inevitavelmente recai na burocracia para que ninguém se vanglorie ou se use ou abuse do próprio poder, inclusive corrompendo-se. Para o mundo acadêmico norte-americano, perdão, para o mundo acadêmico norte-americano, é uma mancha inesquecível e vergonhosa o fato de Ludwig von Mises nunca ter obtido um cargo universitário remunerado de tempo integral. Os grandes homens realmente não são reconhecidos na sua época. Isso é um fato, pessoal. Isso é um fato. E se você não está sendo reconhecido e está seguindo na sua luta, com caráter, com os mais elevados intuitos, né, propósitos mais elevados de verdade, sem populismo, não pense em ser reconhecido nessa era. Não, você não vai, me desculpe. O caminho é doloroso, mas é o caminho certo a ser seguido. Jesus deixou essa lição para a gente. A partir de 1945, ou seja, logo depois do final do segundo ano, no próximo ano depois do final da guerra, ele se tornou um simples professor visitante na Graduate School of Business Administration,
na New York University. Nessas condições, tratado muitas vezes como cidadão de segunda classe pelas autoridades universitárias, distante dos centros acadêmicos de prestígio e cercado, sobretudo, por alunos de cursos de especialização em contabilidade ou finanças empresariais, pouco motivados e de curta penetração intelectual, Ludwig von Mises retomou seus outrora famosos seminários semanais. Imagina que honra participar de um seminário semanal. Isso é tão drástico, porque na sua viagem para a Argentina, em 1959, 6 dias de palestras de Mises, que se tornaram as 6 lições, e você chegar lá e ver que Mises é pouco reconhecido naquele país. Chega a ser um ato de milagre, como se fosse um reescrever da história, pelas mãos de Deus, colocar um austríaco como Milley, colocando as teses austríacas em prática, de tal forma que a Argentina sai da miséria, se torna um sucesso, graças a um cara que realmente pautou a economia da maneira correta. Infelizmente, continua no texto, não podia, neste tipo de cargo, alimentar a esperança de formar um número considerável de jovens economistas universitários. Não podia ter esperanças de reproduzir o fulgurante sucesso de seus seminários em Viena. Essa é a mesma coisa que fazemos aqui. As pessoas estão procurando títulos e não conhecimento. E aqui fica a dica para você. Cate... Faça a catequese dos seus amigos, da sua sociedade, das pessoas que moram ao seu lado, das pessoas que vivem próximo de você, dos seus vizinhos, dos seus funcionários ou dos seus patrões. Porque é isso que vai mudar o mundo. É as pessoas entenderem como de fato funciona a economia, que manda, não a política, que manda a economia, que manda no preço do pãozinho. Apesar dessas tristes e inauspiciosas condições, Mises conduziu seu seminário de cabeça erguida e sem queixas. Cara, que cara. Tu ne de males. Nós que o conhecemos em seu período na New York University, ou seja, Murray Rothbard falando, jamais ouvimos de sua boca uma palavra de amargura ou ressentimento. Com sua maneira infalivelmente gentil e afável, procurava encorajar e estimular qualquer possível lampejo de criatividade de seus alunos. Eu me sinto envergonhado por já ter reclamado e não ter sido um cara tão nobre quanto Mises. A cada semana, uma torrente de projetos de pesquisa jorrava dele. Cada palestra sua era uma joia caprichosamente trabalhada, rica em novas percepções, trazendo uma síntese de toda a sua visão econômica. Os alunos que adotavam uma postura silenciosa e atemorizada dizia, com sua característica e bem-humorada piscadelha de olho: não tenha medo de falar. Lembre-se, seja o que for que você disser sobre o assunto, e por absurdo que seja, algum eminente economista já o terá dito antes. Cara, olha, pessoal, Mises tem uma coisa, e conforme você vai lendo e estudando ele muito a fundo, se tornando um grande conhecedor, você percebe que nas suas obras, mesmo num tratado como esse, ele tira o sarro de algumas pessoas históricas, de uma forma que somente quem o conhece e entende como ele está tratando o assunto percebe. Como no caso, na ação humana, quando ele vai dizer que Gandhi, né, com toda a sua maneira nihilista e abnegada e não querendo utilizar da cultura inglesa que estava lá autoritariamente, imperialistamente, de forma imperial, sobrepujando a cultura indiana. Quando ele teve apendicite, ele correu num hospital e usou as técnicas desse imperialismo para se salvar. Mas ele faz lá tudo isso com uma classe que é um tapa de luva de pelica nas pessoas. Mises, de fato, é uma pessoa que a gente deveria condecorar póstumamente em todas as universidades de economia do mundo, de forma unânime e na forma de um pedido de desculpas a este homem. Gigante, gigante. Apesar do beco sem saída em que Mises fora colocado, surgiu no seminário um diminuto grupo de alunos pós-graduados, olha que coisa,
dispostos a levar à frente a tradição austríaca. Então, pessoas foram formando, foram tendo contato, foram criando os pensamentos, foram entendendo como Mises, a teses austríacas, o que era de potência, e começaram a procurá-lo. O bem sempre acha um caminho, nunca se esqueçam disso. Além disso, o seminário funcionou como um chamariz para estudantes não regularmente matriculados, que, para frequentá-lo, afluíam a cada semana de toda Nova York. O prolongamento deste seminário num restaurante das redondezas era apenas um de seus encantos. Ou seja, depois do seminário, as pessoas iam jantar juntas. Eu sinto inveja, no real sentido da palavra, de não ter podido viver isso. No entanto, representava não mais do que um pálido reflexo dos dias em que o famoso Mrs. Kreis costumava fazer preleções num café de Viena. Quando a gente olha para o Ilan, a nossa sede, agora lá em Andradina, no capítulo de Andradina com o Silvio Passarelli, que é um café, o conhecimento, a transmissão do conhecimento na andragogia, na metodologia de ensino para adultos, é o que significa andragogia, metodologia de ensino para adultos, andragogia, tem que ser feito de forma assim, num bate-papo, numa troca de experiências rica, sorridente, não árida, não pensando numa prova. É isso, é essa interação que vale. É isso que eu gostaria de ter vivido. Mises desfiava uma interminável série de histórias e ideias. E bem sabíamos que nessas histórias, bem como na própria aura e pessoa do mestre, estávamos todos nós, em presença de uma encarnação da velha Viena, de um tempo bem mais digno e cheio de encanto. Cara, que bonito. Eu nunca pensei que Hofbauer pudesse ser tão poético. Nós que tivemos o privilégio de assistir o seu seminário na New York University, podíamos compreender perfeitamente que Mises era tão grande mestre quanto economista. Portanto, apesar de sua situação, Mises conseguiu atuar como um farol isolado, indicando a liberdade, o laissez-faire e a abordagem econômica austríaca num meio inóspito. Como vimos, sua notável produtividade permaneceu infatigável no Novo Mundo. E, felizmente, houve bastante gente de boa vontade para traduzir suas obras clássicas e para publicar sua contínua produção. Ludwig von Mises foi o centro focal de um movimento libertário no período pós-guerra nos Estados Unidos. Um guia e uma permanente inspiração para todos nós. A despeito do menosprezo do mundo universitário, todas as suas obras estão virtualmente no prelo hoje, aí mantidas por um número crescente de discípulos e seguidores. E mesmo nas resistentes fileiras dos economistas no meio universitário, cresceu nos últimos anos o número de alunos de pós-graduação e de jovens professores que abraçaram a tradição austríaca e misesiana. Isso, estamos falando do século passado, 1970, né, quando temos esse livro. Imaginem hoje, em que o conhecimento é disseminado sem a restrição do mainstream, do status quo. Essa obra ela foi lançada, sua terceira edição, ah, em 2010 no Brasil, tá certo? E eu não sei aqui efetivamente quando que é a primeira edição, o lançamento da primeira edição. Não me lembro da gente ter lido isso na introdução. Mas, de qualquer forma, ah, é um livro do final do século passado. E hoje nós temos muito mais gente compactuando das ideias de liberdade que esse nobre cavaleiro, sempre olho lá para ele, nos deixou. E isto não só nos Estados Unidos. Não é fato suficientemente sabido que, através de seus discípulos e colegas, Ludwig von Mises desempenhou um papel de vanguarda no movimento de repúdio ao coletivismo em direção a uma economia de mercado, pelo menos parcialmente livre. Movimento este que teve lugar na Europa Ocidental no período subsequente à Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha Ocidental,
Wilhelm Hopke, seu discípulo dos tempos de Viena, foi o principal propulsor intelectual da virada do coletivismo para uma economia de mercado relativamente livre. Na Itália, o presidente Luigi Einaudi, seu antigo colega no estudo da economia de mercado livre, desempenhou um papel de destaque, afastando o país do socialismo então em franco desenvolvimento após a guerra. E seu seguidor, Jacques Rueff, como já falamos anteriormente neste livro, principal conselheiro econômico do general de Gaulle, o mesmo de Gaulle que, quando veio no Brasil, montou no avião na hora de ir embora, olhou para o Brasil para trás e falou assim: Isso aqui não é um país sério. General de Gaulle, que foi quem governou a França logo depois da guerra, que estava dizimada. E quando pediram para ele se reeleger, ele falou: Eu sou um general, eu não sou um político. Bem fez ele. Principal conselheiro econômico do general de Gaulle, lutou corajosamente, virtualmente sozinho, pelo retorno ao padrão ouro. E é quando a França pede para os Estados Unidos o quinhão dela de volta. Os Estados Unidos dizem não. Bom sempre lembrar disso. Não existe, não existe lealdade, legitimidade em governos. Né? Isso não existe. São todos uma máfia. É um tributo final ao inextinguível espírito de Ludwig von Mises registrar que continuou realizando semanalmente seu seminário na New York University, sem interrupção, até a primavera de 1969, 4 anos antes de seu falecimento, quando se aposentou na qualidade incontestável de mais velho professor em atividade nos Estados Unidos, ágil e vigoroso, aos 87 anos. Meu Deus, que cara brilhante. Meu desabafo. Terminamos aqui nosso nono capítulo, para começarmos, logo em seguida, a última aula deste essencial homem que passou pelas, pelas áreas de ensino, uma vez que as universidades não merecem, porque nunca reconheceram esse grande homem, né, como o maior economista que esse planeta já viu. Até a próxima aula.